quero que vocês entendam o seguinte, tá? Anteriormente, nas aulas presenciais, a gente utilizava o SWAP, tá? Tanto o professor para registro, tá? Da disciplina como um todo, histórico de alunos, né? Nota de alunos, e o aluno também para consultar suas informações respectivas da disciplina, notas e por aí vai. A gente vai continuar utilizando o swap, tá? Só que antes a gente utilizava o swap para tudo. Agora a gente não vai utilizar o swap para tudo, tá? A gente vai utilizar ele basicamente para os fins. O que seriam os fins? Para registrar, por exemplo, a presença e a falta de um aluno, para registrar a nota de um aluno, tá? Mas as demais atividades que a gente fazia no swap, como por exemplo, enviar material para o swap, o aluno acessava, a gente vai fazer agora por outro aplicativo, tá? Por que por outro aplicativo? Foi constatado aí, a gente das coordenações, né, professores também, que quando enviava materiais aos alunos pelo swap, pouquíssimos alunos acessavam. Por quê? Acho que talvez não conseguiam acessar um determinado material pelo swap, talvez tinha dificuldade, né, em acessar algum material. E tinha também a dificuldade, né, que na verdade ainda existe hoje, de disponibilidade do swap, tá bom? Então, muitas das vezes, quando você tenta acessar ali em um período que tem um grande gargalo, né, que tem um grande número de acessos no swap, o que acontece? Muitas das vezes o servidor que está hospedando o swap não aguenta as requisições que chegam e aí o site acaba caindo, tá? O site fica fora do ar. Então a gente tem esse tipo de problema em diversos momentos do dia, tá? Como pela manhã, pela tarde, pela noite. A instituição do IFMA, né? Não apenas do Campus Grajaú, ela pensou na volta no retorno às aulas não presenciais, pensou-se nessas questões, tá? E aí é por isso que hoje o swap ele não vai ser a ferramenta principal, tá, para estar gerenciando aí o ensino remoto, tá? Quando a gente diz aqui ensino remoto, estamos falando das aulas síncronas, que é por meio aqui, que será por meio do Google Meet, tá? Essa ferramenta aqui em que permite a interação em tempo real de aluno com professor, por meio aqui dessa aula, tá? Por meio de uma aula em tempo real, ou aulas assíncronas, tá? Que seriam em que o momento em que o professor passa algum material para o aluno, né, algum PDF, algum artigo, alguma lista de questões de exercícios, né, ou até mesmo ele grava uma aula e disponibiliza para o aluno, né, para que o aluno veja no seu tempo, tá certo? Então, nesse caso, seria aí aulas assíncronas, tá? E essas aulas assíncronas, elas vão estar pautadas aonde? Elas vão estar pautadas aqui no sistema do Google Sala de Aula, tá certo? É por isso, então, que agora, né? Agora a nossa ferramenta principal aqui, o nosso core aqui será o Google Sala de Aula, tá? Ou o Google Classroom. Então, vocês estão vendo aqui na minha tela, que eu estou aqui com a aplicação do Google Sala de Aula no meu computador, tá? Eu vou simular nos dois formatos, tanto no computador quanto no celular, que vocês possam se ambientar, tá? A gente acredita que muitos dos alunos vão acessar o celular ao invés do computador, tá bom? Então, estando aqui com o site do classroom.google.com, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? É que tipo de e-mail está sendo usado em um determinado momento, tá? Então, assim, se você já utilizava o seu e-mail, Gmail pessoal, pode ter certeza que sempre que você abrir algum aplicativo da Google, tá? Ele vai estar, por padrão, direcionando aquele e-mail que tu já usava anteriormente, tá? Como é que eu faço para saber isso? Eu venho aqui na minha foto, ó. Venho aqui na minha foto, eu clico aqui nela, tá? E ele vai mostrar para mim aqui todas as contas de e-mail que eu tenho armazenadas aqui no meu computador, tá certo? Então, nesse momento, eu estou na minha conta de e-mail pessoal. Então, nesse caso, na minha conta de e-mail pessoal, perceba que eu não tenho nenhuma sala de aula aqui no Google, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, vocês aí, se estiverem acompanhando, tá? Se você já tiver o seu e-mail acadêmico, você vai procurar clicar aqui no e-mail acadêmico, tá? Se você não tem aqui, você já tem o seu e-mail acadêmico, mas não cadastrou o seu e-mail acadêmico aqui no sistema de contas do Google, tá? Você vai clicar aqui em adicionar outra conta. Aí você vai digitar aqui seu nome, do seu e-mail, tá? Vamos lá, fulano, @acad.ifma.
Beleza. Clique em próximo aqui. Ele vai dizer que não existe. Realmente essa conta não existe, tá? Mas se for realmente a sua conta e você não tiver cadastrado ainda, você clica aqui, ó. Cadastrar, eu digo, no sistema de contas do Gmail, tá? Você clica no e-mail, clica depois em próximo, coloca a sua senha. Você vai perceber que, além de ele logar na sua conta, quando você voltar aqui, deixa eu colocar novamente, quando você voltar aqui para essa tela, tá? Ele vai aparecer agora a sua conta que foi cadastrada aqui no sistema de conta do Gmail, tá? Que aí, no caso, você agora, quando tiver no classroom.google.com, ao clicar aqui nas contas, você apenas diz o seguinte: nesse momento eu estou na conta pessoal, ok. Eu não quero a conta pessoal, eu quero a minha conta ACAD, tá certo? Então, quando você clicar na sua conta ACAD, vai ser atualizado, tá? Ele vai mostrar todos os diários que você tem dentro do Classroom, tá certo? E aí, vocês podem me perguntar, ok, mas serão quantos diários? Por padrão, tá? A gente vai funcionar da seguinte forma. Cada disciplina que vocês tinham lá no componente curricular de vocês, tá? Primeiro ano ou segundo ano, será convertido em uma turma aqui, tá certo? Então, eu enquanto aluno, tinha 16 disciplinas em um ano, então eu vou ter aqui 16 turmas, tá? Cada quadradinho desse aqui é uma turma, certo? Nesse caso aqui, eu entrei com o meu e-mail ACAD, que é o e-mail que eu estaria utilizando nas disciplinas que eu dou aula, tá? E aí você percebe que aqui a gente tem muitas disciplinas, né? Tem muitas turmas aqui, porque, por padrão, quando um professor ele gerar uma turma no Classroom, além dele ser adicionado, e os alunos também, é adicionado também o coordenador, tá? Então, aqui nós temos turmas também de edificações e de informática, tá? Mas isso eu quero mostrar para você o seguinte, deixa eu pegar aqui o exemplo dessa minha turma aqui subsequente, tá? Olha só. Quando eu fui no Swap, tá? Eu pedi para que o sistema gerasse para mim a turma de engenharia de software, que eu dou aula no subsequente de informática. O que aconteceu? Ele adicionou para mim, no momento, 15 pessoas, tá? 15 pessoas ele adicionou. Por que ele adicionou essas 15 pessoas automaticamente? Porque essas pessoas, né, esses alunos, eles já tinham a conta do e-mail acadêmico. Pode ser que não tenha sido adicionado todos os alunos. Se um aluno ou outro não foi adicionado, é porque ele não tinha ainda o e-mail acadêmico. Qual que é a responsabilidade dele agora? É criar sua conta de e-mail, tá? E aí, quando ele criar a conta de e-mail, mesmo que a sua turma já foi gerada, tem uma opção no Swap que o professor ele pode sincronizar o diário da sua turma lá no Classroom, e aí o aluno ele vai ser adicionado automaticamente. Caso não seja possível isso, tá? A gente pode também adicionar aqui, ó. Eu digito aqui o nome do aluno, tá? E posso convidar ele também. Não tem muita dificuldade quanto a isso, tá? Só que a gente tem que aproveitar também a funcionalidade que foi desenvolvida, tá? Porque imagina só, se eu tivesse que criar uma conta, uma turma no Google Classroom e tivesse que convidar todos os alunos, né? E ao convidar um aluno ele só pode participar da sala se ele clicar no link e clicar depois no botão participar. Então perceba que isso aí seria um processo um pouco oneroso, tanto do lado do professor quanto do aluno. Por isso que a gente recomenda mais uma vez, tá? Para criarem o e-mail acadêmico. Porque se vocês criarem o e-mail acadêmico, vai estar tudo aqui. Vão ser convidados, tá? Então aqui vocês percebem a pergunta aí que algum dos alunos teve, né? Vai ser mandado o link do Google Meet para o aluno? Não é necessário, tá? Porque, olha só, estou aqui na minha sala de aula, ó, engenharia de software subsequente informática, ele dá alguma descrição, e aqui na descrição ele já tem o link do Meet. Então, nesse caso, tá? Todos os alunos que estão aqui nessa minha disciplina, eles vão saber o seguinte, ó, sempre quando houver aula do professor Rodrigo, naquele horário específico, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou clicar aqui nesse link do Meet, e aí a gente, no momento ali que realmente tiver a aula, a gente vai se encontrar nesse link. Tá? Então, a ideia que a gente tem é centralizar tudo aqui por meio dessa sala de aula do Google, tá? Por meio aqui do Classroom. A gente não quer ficar criando grupos no WhatsApp, né, para estar dizendo, o link de hoje é esse, o link daquele é outro, tá?
E aí é por isso que é importante que vocês tenham o e-mail acadêmico, tá? Porque tudo que vocês fizerem, tudo de interação que houver em uma determinada disciplina, uma determinada turma, vai ser enviado uma notificação, um e-mail para o seu e-mail acadêmico, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui essa importância do e-mail acadêmico, tá? Vou voltar aqui agora e aí eu vou mostrar para vocês como é que seria a interação de vocês, alunos, né, enquanto essas turmas no Google Sala de Aula, tá? Então, novamente, eu estou aqui no Classroom. Vou abrir agora aqui meu e-mail institucional, tá certo? Por que, que o meu e-mail institucional? Porque o meu e-mail ACAD é o meu e-mail de professor, tá? E aí, lá em uma das turmas que eu tenho, a turma aqui em Engenharia de Software, eu me convidei o meu e-mail institucional, que era o e-mail que eu utilizava antes, para eu ser aluno, tá? Você pode até ver aqui, deixa eu ver se aparece aqui. Não está aparecendo, mas, enfim, aqui dá para ver, né? Aqui eu tenho o professor Rodrigo, tá? E essa conta que eu estou utilizando aqui, que não é o meu e-mail card, é o meu e-mail institucional, eu vou estar utilizando ela para ser como se fosse um aluno, tá? E simular com vocês algumas possibilidades que a gente tem aqui no Google Sala de Aula, tá? Então, a gente vai ter aqui 3 menus. Primeiro menu moral, depois atividades e pessoas, certo? E o menu moral é para a gente interagir com alunos e professores, tá? Eu fiz um teste ontem à noite na habitação com os alunos do subsequente, certo? Mas aqui eu posso, por exemplo, o professor ele coloca aqui alguma informação, né, alguma pergunta na turma, e aí os alunos podem estar interagindo aí naquele mural, tá? A ideia é que haja ali como se fosse um fórum de interação com alunos e professores, tá? Uma coisa é certa, pessoal. A gente, quando o professor ele for dividir bem as suas atividades assíncronas, tá? Pode ter certeza que, assim como o professor antes, né, no ensino presencial, uma das formas de avaliar o aluno era por meio da assiduidade, né, ou seja, da frequência das aulas pelo aluno e da participação também, do envolvimento e engajamento do aluno na sala de aula, com certeza vai ser assim também nas aulas remotas, tá? Então, o professor ele vai avaliar o aluno pela frequência do aluno nas aulas síncronas, ou seja, quando tiver o encontro em tempo real por meio do Google Meet, né, como a gente está fazendo agora, mas ele também vai avaliar o aluno por meio da participação, tá? Como é que ele pode avaliar a participação? Por meio aqui do Classroom, Classroom, tá? O professor vai passar as atividades, então os alunos vão ter essa incumbência de estar fazendo as atividades, tá? O professor ele vai gerar discussões aqui no mural também. Então, procurem estar interagindo, né, quando forem requisitados, tá? Porque vocês serão avaliados também por essa modalidade, ok? Então, vou colocar aqui no mural alguma mensagem qualquer, tá? Vou colocar aqui, estamos na ambientação digital. Para vocês simularem, verem que é bem tranquilo, tá? Você pode postar aqui, depois algum colega, algum aluno pode estar vindo aqui comentar isso aqui, você pode comentar a sua própria postagem também, tá? Mas o ideal é o quê? É que você aproveite esse recurso do mural aqui, não apenas como bate-papo, tá? Mas, por exemplo, vamos pensar aqui na turma de engenharia de software, tá? Eu vi uma reportagem legal que aconteceu ontem, ou aconteceu hoje, né? Eu vi no site aí, e eu quero compartilhar essa informação com os demais colegas. Você vai lá, pega o link da notícia, tá? Coloca aqui dentro, e aí você joga, né, para que as demais pessoas possam contribuir com aquela postagem, certo? Embora seja uma forma muito boa de interação, né, mas a gente tem que entender também que esse ambiente aqui ele é diferente de um ambiente informal, tá? Ele é diferente do WhatsApp, por exemplo, ele é diferente aí de um aplicativo de mensagem, né, que tem como foco a informalidade. Aqui esse ambiente ele vai ser utilizado como ambiente, uma plataforma, né, de ensino institucional do IFMA. Então, aproveite para utilizar esse mural aqui para contribuir com o conhecimento, né, tanto com os demais colegas quanto com o seu professor também, tá bom? Então, aqui no mural não tem muita
dificuldade, tá? Quando o professor ele adicionar alguma coisa, como foi o caso aqui, o professor adicionou algumas perguntas, algum texto, algum material, ele vai ser notificado aqui, tá certo? E aí sempre quando houver esse novo material, será notificado aqui em cima também, tá bom? Uma coisa que vocês vão utilizar bastante está em atividades, tá? Vou clicar aqui em atividades, então. Pessoal, se tiver alguma dúvida, tá? Podem colocar no bate-papo aí, tá bom? Cauã colocou, né, que a turma dele não foi sincronizada ainda, tá certo. Cauã, é o seguinte, a gente, como a gente comentou, né, das aulas de vocês iniciarem em setembro, tá? Alguns professores, eu mesmo, inclusive, eu não gerei as minhas turmas ainda do primeiro e do segundo ano, tá? Vocês viram anteriormente que, como por eu ser coordenador, já ter ali na minha turma, no Classroom, praticamente 20 turmas, tá? Então, eu pelo menos estou tentando adicionar nesse primeiro momento, porque ficaria muitas turmas para mim, tá certo? E aí fica ruim até visualmente de se organizar. Então, pode ter certeza que quando tiver nas proximidades ali de setembro, todas as disciplinas aí, elas serão sincronizadas, tá? O importante nesse momento para vocês mesmo é ter apenas o e-mail acadêmico. Se vocês já tiverem o e-mail acadêmico, pode ficar tranquilo que quando tiver nas proximidades aí do início da aula de vocês, tá? Todas as turmas aí estarão sincronizadas aí no Classroom de vocês, tá bom? Voltando aqui, pessoal, nas atividades, tá? Aqui a gente, semelhantemente, como tínhamos no integrado, né? Lá no Swap, dividindo-se em 4 etapas, tá? Que seriam os bimestres. A gente vai ter aqui também essa organização, tá? Então, temos o tópico etapa 1, teremos o tópico etapa 2, etapa 3 e etapa 4. O importante é entender que aqui na etapa, tá? O professor ele pode adicionar diversos materiais. Nesse caso aqui, foi no encontro pedagógico que a gente teve, né, com os professores, foi recomendado, tá, que o professor ele utilize a nomenclatura para nomear um determinado material com chave e valor, tá? Então, o que seria uma chave, o que seria um valor? A chave seria isso aqui, ó, seria o colchete, tá? O valor seria a descrição daquele material. Então, nesse caso, isso vai facilitar bastante vai facilitar bastante quando houver algum erro, né, quando houver alguma sugestão de um material que o aluno não conseguiu entender, ao invés de ele dizer qual é o nome do material, ele pode simplesmente chamar aqui a chave, tá? Ah, professor, tive um problema ali na chave, no arquivo texto 1.0, tá? E aí fica mais fácil do aluno e do professor se orientarem, porque pode ser que, se tiver muito material aqui, o professor ele acabe perdendo tempo quando ele for encontrar um material ou outro, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar como chave se o material ele é texto, tá? Nesse caso, esse material aqui ele é o arquivo de PowerPoint de uma disciplina que eu tenho. Então, como é que eu faço para acessar ele? Clico aqui nele, tá? E aí ele vai ter automaticamente o arquivo, né? A aula 1, introdução. Então, olha só. Olha só, quando a gente clica aqui nele, tá? Ele já está abrindo o PowerPoint. Uma coisa interessante é que eu não precisei baixar na minha máquina, tá? Não está sendo baixado aqui. Eu posso baixar se eu quiser, mas nesse momento ele está apresentando de forma online, tá? Pelo Google Apresentações. E aí a gente pode estar estudando essa aula aí diretamente pelo Google Apresentações, assim como a gente pode fazer também pelo celular, tá bom? Desculpe. Então a gente pode averiguar todo o conteúdo aqui, tá certo? Se você quiser baixar, você baixa, né? Pode clicar aqui, ó. Aí vai ter a opção lá, arquivo e fazer download. Se não, você pode acessar de forma online mesmo, como está aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui então. Você pode então, foi feito um comentário nessa aula, né? A aula está bacana, você pode fazer um comentário diretamente para o professor, né? Para que o professor possa fazer algum ajuste no slide, no material também, certo? É possível isso. Outra possibilidade que a gente vai ter também aqui, a gente pode fazer atividades, tá? Primeiro aqui é uma pergunta. Então a gente tem uma pergunta aqui. Vamos lá, vamos ver aqui a pergunta. O que vocês estão achando dessa ferramenta, né? Os alunos podem estar comentando aqui, deixando a sua resposta nos comentários.
Eu vou aproveitar para responder aqui a pergunta da Larissa, né? Professor, como irão, as provas irão funcionar? Serão disponibilizadas por esse site também? Exatamente, Larissa, exatamente. E foi bem no ponto aqui que a gente está chegando, né? A gente comentou que o ponto principal aqui dessas, o menu principal que vocês vão acessar enquanto aluno é que está aqui em atividades, tá? Então, assim, assim como era feito no presencial, tá, Larissa? A prova ela não era o único instrumento avaliativo. Era outros instrumentos avaliativos, trabalhos, frequência, participação. Isso vai continuar, tá? Então, a prova aqui ela não vai ser o único instrumento avaliativo. A grande questão é, se eu fizer uma prova, que tipo de ferramenta eu posso utilizar, certo? Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Como que a gente pode fazer aí, como que pode ser apresentado e desenvolvido aí uma pequena provinha, tá? Aqui dentro do Google Classroom, tá? Mas voltando aqui, pessoal, só na pergunta para a gente só dar uma olhada mais, tá? Quando o professor ele estiver gerenciando essas atividades, ele vai ter um menu de notas, tá? Em que ele pode dizer o seguinte, na etapa 1, quanto de nota você pode ter no máximo, tá? Nesse caso aqui eu tenho 100 pontos. Então, como eu fiz apenas um teste, eu coloquei que essa pergunta aqui, ela vale 100 pontos, tá? Então, vamos simular aqui o seguinte. Fiz uma pergunta, né, para que o aluno possa responder, e de acordo com a resposta dele, ele vai ser avaliado em 100 pontos, tá? A ideia no cenário real era o quê? Era que eu tivesse perguntas, que eu tivesse discussões, colocasse meu aluno ali para, quem sabe, pedir para que ele lesse um livro, ele vai fazer um resumo, uma resenha crítica daquele livro e vai me entregar. E aí aquilo, né, essa atividade ela vai valer ali a metade dos 100 pontos, tá? Então a ideia é que não tenha apenas uma única atividade, tem uma prova, que tem uma atividade, né, que eu peça para que eles façam uma resenha crítica de um livro, de um filme. Então vai ter uma diversidade de atividades aí, tá bom? Então aqui na pergunta, bem tranquilo, tá? Pergunta você vai responder aqui, pode colocar aí os caracteres que você bem desejar. E aí, vamos agora aqui como que seria para ser realizada uma prova aqui dentro, tá? Vou clicar aqui em atividades. Vou clicar aqui agora em atividade teste rápido, tá? E aí eu vou clicar nesse formulário, tá? As provas que vier a ser feito, tá? Podem ser muito bem utilizadas com o auxílio aí do Google Formulário, tá? Muito provavelmente vocês já utilizaram o Google Formulário para responder algum questionário que foi enviado, por exemplo, nesse momento de pandemia, tá? Então, o Google Formulário é uma excelente ferramenta que a gente pode trabalhar com questionários, né, perguntas, e a gente consegue ter o diagnóstico do aluno, né, ao ele enviar suas respostas, tá? Então, olha só, aqui, nesse caso aqui, eu tenho 3 perguntas, tá certo? 3 perguntas aí, cada pergunta valendo 1 ponto, né? Pode ver aqui do lado direito, tá? Então, você vai ler a pergunta, você vai responder, certo? E depois vai clicar em enviar, tá bom? Aí eu só mostro para vocês aqui que, na verdade, ressalto, né, a importância que esse aplicativo tem de trabalhar com perguntas em formatos múltiplos, tá? Nesse caso aqui, a gente tem perguntas para marcar opções, tá? Eu posso colocar também perguntas para descritivas, né, discursivas, em que eu coloco alguma coisa e o aluno vai escrever, eu vou avaliar depois. Mas se eu colocar perguntas no formato de escolha, tá? Pode ser tanto uma escolha única, que é, no caso, esse componentezinho aqui, ó. Quando a gente, na área de informática, a gente estuda aí programação web, a gente percebe que esse componente aqui, que é o componente que tem a bolinha, o círculozinho, ele é chamado de rádio botão, tá? O botão de rádio. Esse componente, ele permite a marcação única, tá? Então, se eu quiser marcar aqui esse aqui, se eu clicar em outro, ele vai apenas substituir a marcação. Já o exemplo aqui de baixo, tá? Esse botãozinho aqui, que é o componente que a gente chama de checkbox, tá? Ou botão de cheque, né? Seria a caixinha aqui, ele permite que a gente marque diversas opções, tá bom? Então, só ficarem atento quando o professor ele utilizar perguntas de marcação de gabarito como essa, nesse caso aqui, se ele utilizar esse botão, esse componente do círculozinho, né, do rádio button, é apenas uma opção. Se ele utilizar
esse outro componente aqui, talvez ele queira que você marque mais de uma opção, tá bom? Mas aí você vai ler a pergunta, tá? Vai responder e no mais você vai depois clicar em enviar, tá bom? Eu não vou clicar em enviar agora porque eu vou fazer essa simulação com vocês no celular, certo? Eu acredito que boa parte dos nossos alunos utilizem o celular para navegar, né, no Classroom. E aí eu quero mostrar para vocês quanto que é simples, tá? Muito simples de utilizar o celular, tá bom? Pessoal, até agora ficou claro? Tiveram alguma dúvida? Certo, os alunos estão comentando que não teve nenhuma dúvida, né? Bem, eu mostrei aqui com vocês como que a gente pode utilizar o Classroom pelo computador, tá bom? Então, qual é o comentário que a gente pode fazer aqui pelo computador? Pelo computador, se você tiver um computador em casa, tá? Eu recomendo fortemente que você utilize o computador, porque no computador você tem aqui por ser um dispositivo de tela maior, tá certo? Você tem uma interface aí muito rica, tá? Os componentes aí que estão bem ajustáveis, tá certo? Então você tem uma folga muito maior, né, se você estiver acompanhando pelo computador do que teria pelo celular, tá certo? Pelo celular a gente consegue também acompanhar, tá certo? Mas se você puder acompanhar pelo computador é melhor, tá certo? Agora é o seguinte, tá, pessoal? Não estou dizendo aqui, por exemplo, para você que não tem um computador, e você vai dizer para sua mãe, para o seu pai, eu só posso acompanhar as aulas online se eu tiver computador. Não, nada disso, tá? Se você tiver um celular e seu celular tem acesso à internet, tá? Seja por meio de dispositivo wireless, tá? Ou por meio do 3G, rede móvel, tá certo? Não tem problema, você vai conseguir acompanhar tranquilamente, tá? A questão aqui é a seguinte, se você já tem um computador, e aí você vai optar entre o computador e o celular, pode ser interessante que você acesse pelo computador, tá certo? Mas se não tiver o computador, pode acessar também o celular, tá bom? Eu vou entrar no meu emulador, tá? Ok, pessoal. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui tem a ver com a loja virtual, tá? A loja de aplicativo do seu sistema operacional, tá? No meu caso aqui, eu estou utilizando o celular do sistema operacional Android. Nesse caso, nós temos aí a loja de aplicativos que é a Play Store, tá? Se você estiver utilizando o iOS ou o sistema operacional da Windows, tá? O Windows Phone, vai ser uma outra loja de aplicativos, tá? Você deve procurar aí a loja de aplicativos respectiva para o seu celular. No caso aqui, a minha Play Store, tá? Eu vou clicar aqui nela. As ferramentas aqui são duas, tá? Primeiro é o Google Meet, tá bom? Então, você digita aqui o Meet, que é esse primeiro link, tá? Google Meet. Nesse caso aqui, ele aparece a opção para a gente desinstalar e abrir, tá? Então, isso indica, tá? Presume-se aqui que a gente já tem o Google Meet instalado no celular. Se você não tiver o Google Meet, ele vai aparecer aqui a opção de instalar agora, tá? Você clica nessa opção instalar agora, tá certo? E aí baixa ele, tá? Se você não tem um computador para estar desenvolvendo as suas atividades, tá? Ou não tem um tablet, você vai fazer mediante o celular. É importante que você consiga baixar pelo menos as duas ferramentas, tá? Que é o Google Meet e o Classroom. Se você não tem memória, tá, pessoal? E a memória do seu celular é pequena, o que a gente recomenda, tá? É que você pegue passe o cabo USB no seu celular, em algum computador, tá? Você faça algum backup de alguma coisa grande que você tem, né? Seja algum vídeo, algumas fotos que você tem, você copia para o computador. Um outro aplicativo é o Classroom, tá? Atenção que aqui, embora a gente tenha falado Google Sala de Aula, tá? Mas o aplicativo mesmo, né? Na loja de aplicativos é Classroom, tá? Então, Google Classroom, se você não tiver instalado, vai aparecer a opção instalar agora. Você pode clicar nele. Como eu já tenho, ele já tem a opção aqui abrir, tá bom? Ok, pessoal. Então, não tem segredo nenhum. Vai clicar em instalar agora, aguarda a instalação e aí você já pode abrir no seu aplicativo, tá? Então, os dois aplicativos são esses, Google Meet e Classroom. Eu vou abrir aqui, então, novamente, vou abrir agora aqui o Google Meet, tá? Ele tem esse íconezinho aqui que você pode ver, né? A câmera com o ícone verde no fundo.
Eu não vou clicar aqui agora porque ele pode derrubar a conexão que eu tenho nesse momento, tá? Então, para não correr esse risco, eu não vou clicar aqui nele, tá certo? E eu venho aqui então no Google Sala de Aula, tá? Que tem esse quadro verde no fundo, tá? Então aqui a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, beleza, baixei o Google Sala de Aula, eu não estou com nenhuma sala de aula criada no meu celular, tá? O que pode acontecer? A primeira coisa, a gente tem que verificar qual é o e-mail que a gente está logado no momento, tá? Quando eu digo está logado, obviamente estou me referindo no meu celular, tá? Então, para isso, a gente vai clicar nesses três traços aqui horizontais, tá? E aqui a gente vem o menu esquerdo, o menu suspenso esquerdo, tá? Aqui a gente vai ter o nosso nome. Quando vier aqui embaixo, tá? Na setinha de baixo, ele vai ter qual e-mail que a gente está conectado, tá? Nesse momento, eu estou conectado no meu e-mail institucional. Provavelmente, quando você acessar a primeira vez, tá? E aí, aquela ressalva importante que o Leandro colocou, né? Se você usar o Classroom na primeira vez, vai pedir para você selecionar se é aluno ou se é professor, certo? Não se esqueça, tá? Não se confunda. Selecione sempre como aluno, tá? Selecione como aluno para não ter nenhum problema aí posterior. Depois que você tiver criado a sua conta, então, você vai vir aqui nesse menu suspense e vai definir qual é a conta de e-mail que você está logado no Classroom, tá? Então, olha só, vou clicar aqui no meu e-mail pessoal, o que vai acontecer? Ele retornou apenas uma sala, tá? Então, se está desse jeito que não tem nenhuma sala, talvez você esteja no seu e-mail pessoal. Então, clica novamente aqui, clica na setinha de baixo, tá? Coloca, procura o seu e-mail ACAD. Então, vou colocar aqui o meu e-mail IFMA, que é o e-mail de aluno, né? Em uma turma. Beleza, estou no meu e-mail ACAD, não tem nenhuma turma, é aquela questão que a gente comentou, né? Talvez os professores aí estão deixando para criar quando estiver mais próximo das atividades, tá? Mas fique tranquilo, que quando tiver nas proximidades aí do retorno da atividade de ensino das turmas de primeiro e segundo ano, as turmas todas estarão criadas, tá bom? Então, aqui no meu e-mail institucional, eu vou clicar novamente naquela turma que estava acessando pelo computador, tá? Que é a turma de engenharia de software. Você pode ver que aqui nós temos a mesma interface, tá? Só que a diferença é que é uma interface adaptativa, tá? O que é uma interface adaptativa? Ela se adapta, tá? A diferentes dispositivos. No caso, eu estava acessando lá no meu computador, o computador ele tem uma resolução maior do que o celular. Então, no caso, a visibilidade no computador fica muito melhor do que no celular. Mas, por ser algo adaptativo, a gente consegue acessar também pelo celular, tá bom? A primeira diferença que a gente tem aqui tem a ver com os menus, tá? Lá os menus eram no canto superior, aqui no canto inferior, tá? Menu mural, menu atividades e pessoas. Aqui da mesma forma, tá? A gente consegue interagir com a turma por meio do mural. Eu posso digitar alguma coisa aqui qualquer, tá? Vou clicar aqui em enviar. Ele já envia uma postagem aqui, tá certo? Eu posso adicionar um comentário na turma também, colocar outra coisa aqui também, tá certo? Então, o professor ele mandou uma pergunta, tá? Ele lançou um desafio. Lá no mural, você pode muito bem clicar ali no mural, compartilhar com a sua turma, pode clicar aqui em comentário, adicionar novos comentários, tá? Então, não é desculpa para não interagir com a turma no mural, tá? E a gente viu aqui que no celular é bastante bem possível que seja feito isso aí, tá bom? Então, não é desculpa. Então, isso aí pode ser muito bem feito no mural, tá? Então, aqui, mural aqui também tem as notificações que a gente comentou, né? Quando o professor adicionar novos materiais, novas aulas, tá? Vai ficar aqui embaixo. Vamos aqui para atividades. Olha só, a primeira coisa, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, assim como a gente viu como que a abertura de um texto, de um PowerPoint, tá? No computador, no celular, ele tem uma semelhança, tá? Ele é bem semelhante porque ele também não vai baixar o material para o seu celular, tá bom? Então, assim, você fala, professor, eu não quero baixar a ferramenta tal, o Classroom, porque se eu baixar o Classroom, ele vai encher de arquivo no meu celular. Não é bem assim, tá bom? Olha só, eu tenho aqui diante do arquivo que o professor Rodrigo ele colocou no seu diário, né, que é o arquivo de engenharia de software, um arquivo de PowerPoint. Se eu clicar nele, o que vai acontecer? Perceba que ele já abriu para a gente aqui o nosso PowerPoint, tá? Só que para abrir, ele não precisou baixar para o meu celular, tá bom?
Ele simplesmente abriu a gente pode dizer aí, do servidor de arquivos, tá, da Google, tá bom? A gente, para quem é da área de informática, vai entender a expressão, tá? Aqui no caso está fazendo esse servidor de arquivos, ele está hospedado aí em um servidor na internet, tá? A gente chama isso aí de computação em nuvem, tá? Então é por meio do servidor da Google, tá, que a gente está conseguindo acessar esse determinado arquivo. Só que tem um porém. Embora você não precise baixar esse arquivo, tá? Você só vai conseguir acessar esse arquivo se você tiver internet, tá bom? Porque você está acessando aí um arquivo que está hospedado em um servidor na web, certo? Um servidor da Google, tá bom? Então, fique tranquilo, você não vai precisar baixar esse arquivo no seu celular, pode acessar diretamente da internet, tá? Mas você vai precisar, impreterivelmente, ter os dois aplicativos aí no seu celular, que é o Google Meet e o Google Classroom. Bom, vamos aqui na pergunta, tá? Então, o primeiro item é o item de texto. Outra coisa, tá? Se eu tivesse uma videoaula também que o professor gravou, tá? E é uma videoaula no formato assíncrono. Por quê? Porque o professor ele vai gravar uma aula de um conteúdo, tá? Vamos pensar, ele quer gravar algum conteúdo de história. Beleza, gravou ali uma aula de 20 minutos. Ele vai disponibilizar aqui também na sua etapa 1, etapa 2, tá? E aí o aluno vai ver no formato assíncrono, tá? Ou seja, ele vai ver no período em que ele tiver no seu tempo, tá? O aluno faz o seu tempo no horário assíncrono, tá certo? Uma coisa que é interessante a gente ressalte aqui é que nas turmas de integrado, tá? Como é que vai acontecer a divisão entre horário síncrono e assíncrono, tá? Não sei se já foi falado, mas se já tiver sido falado, a gente reforça aqui. Numa semana vocês vão ter a aula síncrona, tá? Só que como vocês têm muitas disciplinas no turno integrado, tá? Em torno ali de 16 a 18 disciplinas, tá? Alguns menos, alguns mais. As turmas elas serão divididas em blocos, tá? O horário de vocês, embora não tenha sido formulado ainda, ele vai ser muito semelhante ao horário do terceiro ano. Então, o que foi que a gente fez no terceiro ano? A gente dividiu o horário em blocos, tá? Bloco 1 e bloco 2. Então, a gente pegou ali 7, 8 disciplinas no bloco 1, 7, 8 disciplinas no bloco 2. Assim vai ser com vocês também. Aí, como é que acontece, então, as aulas síncronas e assíncronas, tá? Para a disciplina de bloco 1, vamos pensar aqui matemática, biologia e história. Só um exemplo hipotético. Matemática, biologia e história está no bloco 1. Então, na primeira semana, matemática, biologia e história vai ter aula síncrona, que é aula por meio do Google Meet. E as aulas assíncronas serão feitas no contraturno, tá certo? Por que as aulas assíncronas não podem ser feitas na semana que vem? Porque na semana posterior teria as disciplinas do bloco 2, tá certo? E aí, se a gente acumulasse isso na semana posterior, aí vocês teriam aula síncrona e assíncrona de turmas diferentes, tá? De disciplinas diferentes. Então, nesse caso, como é que vai acontecer? Matemática, biologia e história tem aula numa semana síncrona e no contraturno terão as atividades assíncronas, tá? Então, o professor de manhã ele deu uma aula de história e no período da tarde, tá? Ele lançou uma atividade para que vocês pudessem entregar durante a semana inteira, tá bom? Ou ele pediu para que vocês pudessem assistir a algum filme, algum documentário, tá? E pudessem fazer uma resenha crítica de algum documentário, tá? Ele pediu, então, para que vocês fizessem a leitura de um PDF, ou então ele gravou uma videoaula, tá? Para que vocês pudessem assistir a videoaula durante a semana, tá bom? Então, só essa ressalva aqui. Quando tiver bloco 1 e bloco 2, tá? Saibam que é a divisão que a gente fez para tentar melhorar a acessibilidade de cada disciplina, tá? Das disciplinas que vocês têm, porque são muitas disciplinas. E aí, quando tiver na semana do bloco 1, vocês vão ter as aulas síncronas no turno de vocês, tá? Então, se estudavam pela manhã ou pela tarde, vocês vão continuar estudando pela tarde, pela manhã, né? Como era feito anteriormente. E aí, no contraturno de vocês, seriam realizadas essas atividades assíncronas, tá? Estariam todas aqui no Classroom, tá bom? Feito então essa ressalva, a gente volta aqui novamente para o Classroom, tá? Então, a gente já viu a pergunta, vimos aqui o texto. A videoaula seria muito similar também. Você teria o vídeo não precisaria baixar no seu celular, tá? Você acessaria por meio da internet
o vídeo que foi armazenado no servidor de arquivos do Google, tá? E conseguiria reproduzir o seu vídeo no seu celular tranquilamente, sem poder baixar. E aqui, vamos aqui para a atividade, tá? É uma atividade aqui que a gente tem. Vamos acessar aquele formulário, tá? Que é o quiz processo de software. Ah, uma coisa interessante, né? Ele disse que eu já respondi, tá? Aí, como eu habilitei lá no formulário, né? Eu creio que só poderia ter uma resposta de um determinado aluno, e eu fiz essa resposta ontem, tá? Não vai dar para a gente simular aqui como é que seria, tá? Mas vamos pensar no seguinte, vou colocar aqui a pontuação. Eu tenho a primeira pergunta, tá? Você vai ler a pergunta, você vai clicar na opção, e aí aquela opção, automaticamente ela foi marcada, tá? Só que você só vai, ela só vai ser processada quando você clicar no botão embaixo enviar, certo? Como eu já foi enviado ontem, não vou conseguir simular com vocês hoje aqui, tá bom? Questão número 2 aqui você vai ler também, vai responder. Uma coisa interessante, quando o professor ele criar um formulário com esse tipo de pergunta, tá? Automaticamente ele já pode deixar o gabarito da questão. Então, quando você enviar uma questão ali, um questionário, tá? Para uma determinada pergunta, já vai ter a opção automaticamente para você ver a sua pontuação. Como nesse caso, né? Ele vai comparar a resposta que você teve, que você deu, com a resposta que era o gabarito da questão, e aí vai dizer se você acertou ou não. Certo? Nesse caso aqui, como ficou tudo em vermelho, né? Aquela pergunta que valia 1 ponto, eu tirei 0, tá? Porque eu não acertei. A segunda pergunta, o mesmo caso também, valia 1 ponto, eu tirei 0, eu não acertei. E a terceira pergunta também, perceba que era 2 alternativas, tá? A primeira alternativa aqui, que era a quarta, eu acertei, mas a outra que era a terceira, eu errei, tá? Então, nesse caso aí, eu não tive a pontuação aqui nesse caso também, e eu acabei errando, tá bom? Então, nesse caso aí, se essa atividade que valesse 3 pontos, eu tive 0 nessa atividade, tá bom? Bem tranquilo, você pode ler ali o questionário, responde, tá? Quando você tiver certeza, você clica em enviar, e aí a sua resposta ela vai ser computada ali no diário do professor, tá bom? Então, aqui no final aqui tem o total de pontos, tá? 0 de 3 pontos. Deixa eu ver se eu consigo simular aqui. Isso aqui. Tem uma coisa interessante, pessoal. Vocês vão ter aulas de disciplinas de cálculo, tá? Física, matemática, química, dentre outras, tá? Que vocês vão precisar requerer algumas habilidades que não contém nesse aplicativo, tá? O aplicativo do Classroom é um aplicativo muito efetivo, tá? Muito eficaz, só que ele tem algumas limitações, tá? Limitações no sentido de algumas funcionalidades específicas, tá? Como por exemplo, desenho de cálculo, desenho de fórmulas também, tá? Então, nesse caso, pessoal, o que a gente recomenda, tá? Quando tiver alguma disciplina de cálculo, quando tiver alguma disciplina que seja bem específica ali, matemática, física, química, tá? E for requerer algum cálculo para você, alguma equação, nesse caso, essa ferramenta aqui, a gente não vai ter recurso específico, né, para quem sabe desenhar uma equação, desenhar algum cálculo aqui nesse aplicativo, tá? O que a gente recomenda, então? Uma possibilidade que você tem é que você pode utilizar seu celular para tirar foto, tá bom? Então, olha só, imagina que o professor ele colocou aqui uma atividade, né, para que você resolva as equações abaixo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai copiar as equações no seu caderno, tá? Equações no seu caderno. E aí você vem, quando tiver concluída a equação, você vem aqui na setinha de cima, tá? Ó. Então você vem aqui adicionar anexo, tá bom? Você vem clicar aqui em tirar foto, tá? Você posiciona aí a câmera do seu celular no seu caderno, tá? E você tira uma determinada foto, tá bom? Então olha só, estou posicionando aqui a câmera do meu celular no meu teclado do notebook, tá? Vou tirar aqui a foto, beleza? Não ficou muito bem, sem problema. Clique aqui no íconezinho para ele anexar a foto, tá? Aguarda o arquivo ser anexado. Olha só, o arquivo foi anexado aqui, tá? Com base nesse último arquivo aqui, certo? Então, quando o professor
ele receber a sua atividade, ele vai receber também o seu anexo, tá? E você pode colocar aqui um comentário, tá? Professor, adicionei arquivo em anexo. Certo. Aí, uma outra possibilidade que a gente tem também, que eu quero colocar para vocês aqui, vocês viram, tá, que a foto, dependendo da câmera que o seu celular tem, ela não ficou tão boa, tá? Claro que também eu não me esforcei muito, tá, para que a foto ficasse tão boa, só cliquei aqui para tirar a foto logo, tá? Mas o ideal que a gente recomenda aqui, se você tiver mais proficiência em algumas ferramentas, tá? É que, na verdade, seria muito melhor você, ao invés de tirar uma foto de alguma coisa, você digitalizar um documento, tá certo? Então, se você pegar ali, por exemplo, se você tiver um scanner na sua casa, tá? Você pode colocar a folha do exercício, tá? E escanear ou digitalizar aquela foto. Mas se você não tem um scanner, tá, pessoal? Você pode baixar um aplicativo de scanner, tá? No teu próprio celular, tá bom? Quero mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Eu não vou falar muito a respeito dele, mas você pode vir aqui na Play Store novamente, tá? E aí tem um aplicativo que a gente recomenda, que é o Can Scanner, que é bem tranquilo, tá? Muito fácil mesmo de ser desenvolvido ele. Eu vou clicar aqui nele, tá? Já tem esse aplicativo instalado. Se você não tiver, você pode instalar ele agora, tá? Isso aqui é algo opcional, tá? Não é algo obrigatório. É só se o professor ele pode sugerir para você, tá certo? Mas, por padrão, o obrigatório que a gente tem aqui é baixar o aplicativo Google Meet e o Google Classroom. O Can Scanner é se você vai entregar alguma atividade, né, e quer uma performance, uma qualidade na imagem, tá? Ao invés de você tirar a foto, tirar a imagem, e fica com uma qualidade intermediária, você pode então baixar o Can Scanner, tá? E você pode escanear aquela imagem, tá bom? Então eu vou clicar aqui em abrir ele. O Can Scanner ele é um aplicativo pago, tá? Só que você pode utilizar ele nas condições gratuitas também. Aí, nesse caso, né, você vai ter algumas limitações com a ferramenta, tá? Mas se você utilizar na versão gratuita, pode ter certeza aí que 80% a 90%, né, do que você poderia utilizar nesse aplicativo vai ser garantido para você, tá? Então, a tela inicial aqui a gente tem os escaneamentos que foram feitos por mim, né, em outro momento. Se eu quero fazer um novo escaneamento, tá? Qual o botão, né? Qual o ícone que a gente vai apertar? A gente vai apertar o ícone aqui que fica no canto inferior direito, tá? O íconezinho da câmera, tá bom? Então, olha só. Teoricamente, a gente pensa que nesse momento você vai estar tirando uma foto, tá? Então, temos aqui a nossa câmera normal. Vou clicar aqui no ícone da câmera, tá? A gente pensa que é uma foto. Olha só, ele já coloca aqui para a gente qual as dimensões, né, do escaneamento. Você pode alterar, redimensionar, fazer as edições também. Vou deixar dessa forma, tá? Se você achar que não ficou tão boa, você pode voltar, pode inverter, né, fazer edições na imagem, esquerda, direita, tá? Beleza? Não vou fazer nada disso. Vou clicar em próxima etapa. Olha só. Aqui, quando você clica em próxima etapa, né, com os algoritmos que tem de processamento de imagem, tá? Ele faz o melhoramento da imagem, tá? Então, se você quiser fazer alguma coisa, né, quiser inverter novamente, pode clicar aqui. Se não, tá? Os demais aplicativos, como reconhecer funcionalidades aqui, só irão funcionar, né, com a versão paga, tá? Então, vou clicar aqui em salvar. Olha só, tem uma imagem aqui, salvei. Eu posso fazer duas coisas. Primeiro, eu posso salvar na galeria. Eu vou salvar na galeria aqui. E a outra coisa que eu posso fazer também, se eu não quiser salvar na minha galeria, né, eu posso mandar ali para o grupo de aluno, né, posso mandar para um grupo de colegas ali. E aí depois, quando eu quiser a imagem, eu posso baixar a imagem, certo? Nesse primeiro momento, não quero salvar no meu celular, eu salvo aí na conversa de alguém no WhatsApp. Posso clicar em compartilhar aqui e aí seleciono a opção que eu queira, né, para realizar esse envio, tá bom? Beleza, pessoal. No mais é isso, tá? Então, qual que é a ideia? Você desenvolveu lá a sua equação no seu caderno, tá? Você clicou aqui no ícone aqui
para ele escanear, coloca o caderno em cima, tá? Coloca numa posição bacana. Olha só, a imagem que tá boa, né? Mas quando você clicar em escanear, o processamento que é aplicado vai melhorar ainda mais essa imagem, tá? Então, feito isso, como é que a gente pode adicionar esse anexo lá no Classroom? Deixa eu voltar aqui novamente. Olha só. Voltando aqui na nossa atividade. E aí eu posso fazer o seguinte. Uma coisa interessante, tá? Eu posso adicionar vários anexos ali para o professor, tá? Então, eu vou agora adicionar um novo anexo, tá? Desse arquivo que eu acabei de digitalizar. Nesse caso, eu não vou clicar em tirar foto nem gravar vídeo. Eu vou clicar em arquivo, tá? Como eu já salvei aquele arquivo na galeria, o arquivo ele já deve estar aqui na nossa... Já deve estar ali como primeiro item, tá? Na nossa lista de arquivos, tá? Então, quando você salvar um arquivo, digitalizar um arquivo no CanScanner, você não se esqueça de colocar a opção salvar na galeria, tá bom? E dessa forma ele vai ser reconhecido dentro do seu celular quando você clicar em adicionar arquivo, tá? Então ele foi adicionado, olha só, vou fazer uma comparação. Primeira foto, tá? A foto que eu tirei a imagem. Obviamente eu não levantei aqui, eu tirei foto sentado mesmo, né? Não posicionei muita câmera, mas o mesmo que eu fiz na imagem, eu fiz na digitalização também, né? No escaneamento. Olha a diferença aí. A diferença do scanner, tá? Essa aqui foi a foto que foi escaneada, né? Que foi a foto melhorada artificialmente pelo CanScanner. E aqui a foto de cima, tá? Que foi tirada a imagem, tá? Então, assim, a nossa recomendação, obviamente, né? Ah, não sei trabalhar com CanScanner. Então, você pode, inicialmente, tirar uma imagem, né, de uma equação que você colocar e mandar para o professor, tá certo? Mas, da forma como foi explicado aqui, se vocês se arriscarem a baixar o aplicativo CanScanner, né, vocês vão ver que é bem tranquilo de ser usado, tá? E aí, se vocês tiverem essa proficiência, eu recomendo fortemente, tá, que utilizem esse aplicativo para escanear as atividades que você vai fazer de matemática, de física, tá? E depois enviar em anexo aqui, porque a qualidade realmente é indiscutível, tá bom? Então, feito isso, posso adicionar aqui, aí eu coloco um comentário, adicionei um novo arquivo com qualidade superior. Uma coisa interessante, pessoal, que eu esqueci de comentar, tá? É que aqui os comentários que você coloca, tá? Em uma atividade, eles não são visualizados pelos demais alunos, tá? Lá no mural, por exemplo, o mural, tudo que você publicar ali, todos os alunos, tá, e professores da sala vão poder ver. Agora, em relação à atividade, tá? Comentário de atividade, apenas o professor vai ver, certo? Então, aí você coloca assim, vou adicionar um anexo, só que não vou comentar nada porque eu fico com medo da reação dos alunos. Não. Aqui em atividade fica tranquilo, tá? O que você vier comentar em atividade só vai ser visualizado pelo próprio professor, tá bom? Os alunos não vão poder ver. E aí, no caso, pessoal, quando você quiser adicionar os anexos, tá? Quando você tiver certeza, tá, de que você atingiu toda a especificidade de uma atividade, tá? Você já enviou os anexos, já comentou, você pode clicar aqui agora em entregar. Tá bom? Ele vai dizer que entregar atividade, 4 anexos serão enviados para teste rápido, processo de software. Ok, vou entregar. Pronto, trabalho enviado, tá? Posso cancelar o envio também. E aí vai aparecer agora, lá na telinha do professor, vamos pensar aqui do seguinte, eu tenho 15 alunos nessa turma, tá? Apenas um aluno enviou, vai aparecer lá. 15 trabalhos, 14 alunos que não enviaram ainda e um aluno que enviou, tá bom? Aí eu posso clicar no aluno que enviou, posso verificar qual foi a resposta dele, verifico o anexo também. Aí, a partir desse momento, tá? O professor ele vai estar avaliando, né, a resposta e o trabalho do aluno, tá bom? Beleza, pessoal. No mais, né, seria isso, né? A gente, no Classroom, a gente tem o menu mural, né? O mural ele fica disponível para todos, né, publicamente. As atividades, você pode ser atividade, embora seja o nome atividades, tá? Mas é aqui que vai ficar os materiais de aprendizagem, tá? Vai ficar aqui os PowerPoints, né? O
PDF também, né? Então, agora a gente pode utilizar essa ferramenta, né, que é uma ferramenta mais visual, uma ferramenta mais simples e efetiva, né, para estar consultando material que o professor colocava até então no Swap, a gente pode colocar aqui, tá certo? Pode e deve colocar aqui, tá certo? Qual que é a vantagem? A vantagem é que aqui o professor, o aluno, na verdade, ele acessa o material sem precisar baixar para o seu dispositivo, seja celular ou computador, tá certo? Lá você se lembra que a gente não tinha um leitor de PDF, né? Não tinha um leitor de vídeo, né? A gente precisava baixar para o celular. Aqui não, a gente já tem, a gente pode utilizar a infraestrutura da Google, tá? Para estar nos ajudando. Então a gente pode acessar um PDF, um PowerPoint, acessar uma aula diretamente, tá? Pela infraestrutura da Google, sem precisar baixar para o nosso computador ou celular, tá bom? Aí tem as atividades também, conforme a gente comentou. Então, atividades não vão ser, as provas não vão ser o único meio avaliativo, tá? A interação, a participação, a frequência na sala de aula também vai ser um outro elemento, tá? Temos as perguntas também que vocês podem responder, tá certo? E aí, se vocês quiserem ver também os professores e colegas que a turma que estão inseridas na turma, tá? Vocês podem clicar aqui no menu Pessoas. Só que aqui vocês não vão ter muita interação, tá? Vocês vão apenas visualizar o conteúdo que tem aqui, mas só quem pode interagir aqui nesse menu é o determinado professor. É isso então, pessoal. Aqui no Classroom não temos assim não temos muita especificidade, tá? O que foi passado aqui é o que vocês estarão utilizando no dia a dia, tá certo? Então, moral, interagir com os alunos e professores, atividades é o ponto principal, tá? Vocês devem se focar aqui. Então, qual é o objetivo de vocês, tá? Qual é o dever de casa, né? Quando realmente iniciarem as atividades para vocês, tá? Se vocês têm aula pela manhã, então, pela manhã, vocês não vão abrir o Classroom de vocês, tá? Vocês podem abrir para ver se o professor, geralmente tem professor que coloca o material dele antecipadamente, tá certo? Então, você pode abrir para ir acompanhando junto com o professor ali o material na hora. Mas a obrigatoriedade de vocês, nesse caso, tá, é acessar o Classroom de vocês no período do contraturno, tá? Então, se eu tenho aula de manhã e eu tenho que acessar à tarde, eu vou verificar aqui em cada um dos meus diários, tá? Nesse momento tem apenas um. Vou verificar em cada um dos meus diários quais são as novidades, tá? Que tipo de atividade que tem em cada uma das turmas, tá? E aí, durante aquela semana ali, eu vou estar desenvolvendo as atividades, né, de cada uma das disciplinas, tá bom? Quando eu falar atividade, tá, pessoal? Eu não estou me referindo apenas em responder ali as questões, tá? Fazer um artigo, um resumo de alguma coisa, não. Pode ser atividades também de aprendizagem, tá? Então, o professor ele pode gravar uma aula e você tem que ver aquela aula durante a semana, tá certo? Uma videoaula aí, porque é uma videoaula que vai complementar o aprendizado, tá bom? E aí, por último, pessoal, também uma coisa que quero colocar aqui para vocês, tá? Vou abrir agora aqui o aplicativo do Gmail. Então, olha só, aqui no aplicativo do Gmail, tá? Ele está no meu e-mail pessoal, vou clicar aqui no ícone e vou selecionar aqui o e-mail acadêmico, tá? Olha só, pessoal, por que foi criado, por que é interessante ter esse e-mail acadêmico, tá? Esse e-mail acadêmico, você vai perceber aqui que todas as interações que são realizadas nas suas turmas do Google Classroom, eles vão chegar como notificações no seu e-mail, tá? No seu e-mail acadêmico, tá certo? É por isso que é interessante ter esse e-mail à parte, tá? Deixar esse e-mail cadastrado, tá? Porque às vezes você não acessa o Classroom, mas você olha aqui as notificações e diz assim, aluno tal, Rodrigo, ele adicionou um determinado conteúdo na minha turma, tá? Adicionou um determinado item, uma notificação, ele respondeu, ele entregou a atividade, tá certo? Então, é uma forma que a gente tem aí de acompanhar as demais atividades que temos aí durante as turmas que a gente vai ter no Classroom, tá bom? Então, você pode acompanhar aqui como notificação, tá? E você acompanha aqui pelo Google Sala de Aula, tá? Nas respectivas turmas aí que você tem, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez aos alunos, tá?
E até a próxima, tá certo? Fiquem em aguardo aí, que muito em breve a gente vai lançar aí o calendário, né, para vocês, lançar o horário escolar de vocês também, tá certo? E motive os alunos, certo? Muito obrigado a todos.